Agora, nesta nona aula do primeiro curso online gratuito de Introdução à Teoria do Nó Temporal, avançaremos para um dos pontos mais sofisticados da estrutura formal da teoria, a rede temporal como categoria fibrada. Nesta aula, compreenderemos como a TNT organiza matematicamente o entrelaçamento entre nós e conexões, mostrando que cada nó pode ser visto como um objeto local sustentado por um feixe de relações que o conectam a diferentes níveis da rede. Essa abordagem permite descrever a realidade não como um conjunto de eventos isolados, mas como uma estrutura fibrada de coerências, onde as propriedades locais derivam de dependências funcionais globais. Veremos que a fibragem expressa precisamente o modo como a informação temporal se propaga e se reorganiza, garantindo que a coerência de cada parte da rede seja compatível com a totalidade. É o ponto em que a TNT revela sua arquitetura mais elegante. Uma rede onde o todo e a parte se ajustam mutuamente, sustentando a projeção contínua da realidade. Tenha uma ótima aula e siga firme nos estudos. Normalmente, quando pensamos em realidade, imaginamos um grande palco, um espaço único onde todas as coisas estão colocadas. Na teoria do nó temporal, essa ideia não se sustenta. A rede não é feita de objetos parados num cenário pré-dado. Ela é, antes de tudo, uma estrutura de relações. Cada nó temporal carrega sua própria organização interna, como se fosse um pequeno universo de possibilidades. E as conexões não são simples linhas ligando pontos, são transformações que ajustam e reorganizam o que cada nó pode ser. Assim, a realidade não nasce de blocos isolados, mas da coerência construída entre essas transformações. Para descrever isso, a TNT adota uma linguagem matemática muito precisa, a da teoria das categorias. Essa linguagem foi criada exatamente para lidar com estruturas onde o que importa não são os objetos em si, mas as transformações entre eles. Na TNT, cada nó é um objeto dessa categoria e cada conexão é um morfismo, um processo de transformação que redefine os modos internos de um nó quando ele se liga a outro. O resultado é que a rede temporal não pode ser entendida como um espaço único, um palco absoluto. Ela é melhor descrita como um feixe de espaços locais que só adquirem consistência ao se costurarem por conexões. É essa malha que, quando estabilizada, se projeta como espaço, matéria e tempo linear. Neste momento de nossa exposição, é importante destacarmos a natureza do nó temporal. Assim, vejamos uma rápida explicação preliminar. Na formulação matemática da teoria do nó temporal, aquilo que descrevemos de forma intuitiva como centros de coerência é representado de maneira bem precisa. Cada nó temporal é associado a um espaço de Hilbert local, o mesmo tipo de espaço que usamos na mecânica quântica, mas aqui aplicado como estrutura fundamental. Dentro desse espaço, os estados possíveis de um nó não são metáforas. São vetores matemáticos bem definidos, que representam modos internos de coerência. E a dinâmica desses modos é regulada por operadores internos. Esses operadores são, na prática, transformações lineares que agem no espaço de Hilbert do nó. Eles definem quais estados podem se transformar em quais, com quais amplitudes e quais restrições. Agora, quando dois nós se conectam, essa ligação não é apenas um canal de comunicação. Matematicamente, ela é formalizada como um morfismo entre os espaços de Hilbert locais. E é importante notar, não se trata apenas de um mapeamento passivo. Esses morfismos são transformadores. Eles alteram o estado espectral de cada nó, ajustando as simetrias internas para que a coerência seja possível. Por isso,
Dizemos que as conexões temporais são o elemento ativo da rede. Elas não apenas preservam propriedades já existentes, mas reconfiguram estados para compatibilizar diferentes nós. Isso permite que a rede, como um todo, mantenha coerência e produza projeções estáveis. É nesse quadro matemático que ganham sentido expressões como, por exemplo, estas. O espaço não é fundamental, é uma projeção da rede temporal. A matéria é resultado de coerência nodal, ou seja, também é uma projeção da rede temporal. Na TNT, afirma-se que a energia é simplesmente a sintonia entre nós. São afirmações que soam filosóficas, mas que, na TNT, têm uma formulação matemática exata, sustentada por operadores e transformações definidos em espaços de Hilbert. Assim, o que antes descrevemos como respiração do nó ou afinação de instrumentos é, na linguagem formal, um conjunto de operações matemáticas que regulam o equilíbrio interno e relacional da rede. E é dessa base matemática que a realidade projetada se ergue. Quando dizemos que a rede temporal é uma categoria fibrada, estamos afirmando algo importante. Não existe um espaço total único, pronto e acabado, onde todos os nós moram. O que existe são espaços locais, cada nó com sua própria estrutura interna. E o que dá sentido a essa multiplicidade não é uma geometria comum, mas as conexões que os costuram. Cada ligação atua como uma transformação, ajustando compatibilidades. Isso significa que os nós não carregam identidades rígidas. Eles mudam conforme as conexões que estabelecem. Um nó isolado é apenas potencial. É na rede, na trama de vínculos, que ele se realiza. Esse modo de pensar dissolve a ideia de substância fixa. A realidade não é feita de coisas imóveis, mas de processos relacionais. O que chamamos de espaço, partículas ou causalidade é apenas a face projetada da coerência que a rede consegue sustentar. E o fato de ser uma categoria fibrada explica por que a realidade pode assumir regimes diferentes. Em certas regiões, a malha projeta um espaço contínuo, com leis estáveis. Em outras, projeta padrões quânticos, instáveis ou paradoxais para nós. Em situações limite, pode até deixar de projetar, abrindo lacunas, dissolvendo o que parecia sólido. Assim, a TNT mostra que a base do real não está em substâncias, mas em relações. Não está em blocos imóveis, mas em fluxos de transformação. O mundo que vemos é apenas a expressão estável de uma rede funcional que se ajusta, se reconfigura e se refaz a cada instante. Por isso, compreender a rede como uma categoria fibrada é perceber que a realidade não se sustenta em coisas. Ela se sustenta em conexões dinâmicas. Por fim, se isso tudo desperta o seu interesse, assine o canal e continue com a gente. Até a próxima!